Sem querer ser sensacionalista, eu gostaria que vocês prestassem atenção bastante nesse vídeo. Algumas coisas que o Coronel Franco falou. Veja, começou um pequeno incêndio, esse incêndio aconteceu em Valência, na Espanha, cerca de quase 2 anos atrás. Começou com um incêndio ali provavelmente área técnica, talvez uma máquina de ar-condicionado. Começou parecendo tranquilo, né? Em questão de 30 minutos virou isso aí, né? É muito provável que o tipo de fachada utilizada nesse empreendimento, que não era própria para combater, né, para não evitar a propagação de fogo, tenha sido um dos motivos para esse evento. Então é muito triste, infelizmente tivemos óbitos Tá pegando aqui, não tem nesse como episódio. pegar os dois. Eu só pediria que tirasse o som, por gentileza. Esse é o edifício em Dubai. Esse incêndio ocorreu agora recentemente. Um prédio de 60 e poucos pavimentos. Moravam ali mais de 3.600 pessoas. Felizmente, ninguém morreu. Por que a gente fala isso e mostra isso aqui? Porque é diferente você ver um vídeo, o acidente aconteceu lá em Dubai, de você ver um acidente que acontece na sua cidade, onde você vê um arranha-céu pegando fogo. E você sabe que ali dentro você vendeu alguns apartamentos, você tem pessoas que moram ali, alguns amigos, você já visitou eventualmente alguém naquele apartamento e saber que está pegando fogo, você não tem mais o que fazer, né? Então a gente fala que a parte de prevenção de incêndio, ela funciona como um tripé bem importante. E a gente quer que aconteça isso aí, ó. Eu confesso para vocês, quando eu recebi esse vídeo, eu levei um susto. Disse, meu Deus do céu, eu conheço esse projeto aí. Mas não tem problema, não foi nós que fizemos, vai funcionar bem, né? Esse prédio teve um raio, né? E, enfim, prejuízo ali foi uma antena de R$135 que não estava aterrada, né? Então funcionou muito bem. E foi interessante porque nesse verão passado agora, aconteceu uma situação muito parecida com essa no edifício Infinity. E aí eu já estava mais descolado, eu disse, não tem nenhum problema, foi bem feito o projeto, está adequado, então vai funcionar bem. E a gente começou a olhar os comentários, e foi interessante porque uma pessoa falou assim, que bom que vocês avisaram que caiu um raio no edifício Infinity, porque eu estou aqui no prédio e nem a luz piscou, né? Então a gente quer que aconteça isso. Nós não queremos que aconteça um incêndio muito forte e que pode causar um problema, inclusive, para o mercado. E se pegar fogo no arranha-céu, será que as pessoas vão ter confiança em depois comprar edifícios altos? Então isso é uma pergunta que nós fazemos, né? Usando o gancho do Coronel Franco, nós falamos que para um projeto, para uma edificação ser segura, primeiro as pessoas têm que poder sair da edificação de forma autônoma, ela tem que sair sozinha. O bombeiro tem que poder entrar na edificação, salvar as pessoas e sair ileso. E por último, proteger o patrimônio. Se nós conduzirmos isso, né? O senhor fez um tripé ali também com os arquitetos, com os engenheiros e com o bombeiro. Eu faço um tripé também com esse sistema. Se você pensar dessa forma, o edifício sem dúvida será seguro. Eu começo falando desse edifício Infinity Coast. Esse projeto foi o primeiro prédio que ultrapassou 200 metros de altura no Brasil, 66 pavimentos. Nós começamos esse projeto em 2012. E aí, quando nós fomos chamados para trabalhar nesse projeto, a primeira coisa que nós fizemos foi ir até o bombeiro. Na época estava lá o Major de Lima, que era o comandante-geral, e o capitão, na época ainda, Vidal, hoje os dois são coronéis, e nós fomos lá junto à Fransman, junto com a consultora FG, fomos lá perguntar para o bombeiro o que eles achavam que nós deveríamos colocar a mais na edificação, por ser um prédio muito alto, do que já o tradicional. E os dois foram unânimes em ser sprinkler. A gente falou assim, ok, a gente coloca sprinkler, mas mas gostaríamos que isso virasse uma lei, porque se não for uma lei, apenas a consultora vai colocar e vai ser um custo. Agora, se for lei, é democrático. Todo mundo que quer fazer prédio dessa altura teria que colocar o sistema de sprinkler. Assim aconteceu. Então, em 2014, os edifícios que tinham acima de 150 metros de altura ou 50 pavimentos teriam que ter sistema de sprinkler lá em Santa Catarina.
E foi muito interessante porque em 2020 o bombeiro chegou à conclusão de que nós precisamos aumentar a régua. 150 é muito alto. E aí eles passaram a exigir o sistema de sprinkler acima de 100 metros de altura. Eu participei de diversas instruções, nós chamamos lá de instruções normativas, as INs lá. Eu participei de diversas delas. E eu perguntei na época para o Major Oscar, que era o responsável pelas normas, disse: Major, quantas pessoas, quantas entidades ligaram para o bombeiro reclamando que vocês aumentaram a régua, passaram de 150 para 100? Ele falou: nenhuma. A sociedade entendeu que isso é para a proteção dela. Então, entenderam perfeitamente bem isso. E isso foi muito interessante, porque a gente fez alguns eventos parecidos com esse em alguns estados. Então, por exemplo, lá no estado de Ceará também é exigido o sistema de sprinkler e também detecção de fumaça para prédios acima de 100 metros de altura. O mesmo ocorreu no estado de Goiás, uma diferença, lá é acima de 120 metros de altura, também detecção de fumaça. Então, isso é muito interessante porque se está enxergando que esses edifícios precisam ser não seguros, ser super seguros. Essa curva, imagino que todos conhecem, é a curva de crescimento de fogo, e ela é interessantíssima, porque a gente enxerga aqui nela que hoje os incêndios ocorrem, o fenômeno de flashover, entre 5 e 7 minutos. Se você pegar 30, 40 anos atrás, esse tempo era de 15, 20 minutos. Então hoje é muito rápido. Não dá tempo de você pensar em muita coisa, né? E lembrem, as pessoas dormindo não sentem cheiro. Essa imagem, apesar de ser bastante antiga, né, de 81, mas ela reflete a realidade, e a gente percebe que o motivo de causa de morte nos incêndios é asfixia. E é doído quando você vê os bombeiros, né, especialmente em cursos de graduação ou pós-graduação, você vê os bombeiros que dizem que, olha, a gente foi lá socorrer, nós chegamos, encontramos um óbito a 1 metro, 2 metros da porta fogo. Se a pessoa tivesse uma respiração a mais, talvez ela poderia ter salvado, né? Então, não é brincadeira isso aqui. E essa imagem ao lado, ela mostra também o que acontece com a pessoa e a probabilidade dela viver com a falta de oxigênio. Então, vocês observam que 7 minutos é praticamente impossível dessa pessoa ter sobrevida. Então, dormindo nós não sentimos cheiro, e aí isso é muito importante, o sistema de detecção de fumaça, para poder acordar as pessoas, para fazer com que elas acordem e saibam do perigo. Mas não é só o tipo de fumaça, eu preciso também saber a densidade dessa fumaça, porque dependendo dessa quantidade, algumas coisas você ainda pode fazer, pode talvez causar só irritação dos olhos, ou não, você precisa de uma máscara. Então é importante você ter uma forma de medir a quantidade e a densidade dessa fumaça. Nós entendemos o projeto de prevenção contra incêndio como um sistema, como um processo sistêmico. Então a gente observa nessa imagem, e veja, isso não foi criado por nós, está em inglês inclusive, então isso aqui já existe no mundo há muito tempo. Nós temos então ali a linha da concessionária, e embaixo ali tem o gerador. Observa que o gerador, ele é um backup, literalmente ele é um backup. Então essa linha em vermelho em cima é a nossa linha de vida, onde todo o sistema de energia que combate ao incêndio, que deixa o prédio em situação de segurança, está em funcionamento. Aquela ideia de que pega fogo no prédio, o bombeiro vai lá e corta os cabos de entrada de energia, isso não existe. O bombeiro precisa da energia para poder fazer um bom combate, né? Então nós precisamos separar isso. Então observa na linha de baixo, que é a linha normal, ela está desvinculada. Quem desvincula isso é a central de alarme. Então todo o meu sistema de sprinkler, de bombas, de pressurização, enfim, todo o sistema está em funcionamento, com exceção da parte da linha normal, né, os apartamentos em si. E observa, se eventualmente faltar energia na concessionária naquele instante de sinistro, aí sim entra o gerador e o sistema continua em operação. Então a gente acha esse gráfico extremamente importante. Aqui tem
o que o gerador toca. E veja, olha só que coisa interessante. Quando nós vamos verificar, por exemplo, um sistema de hidrantes ou de sprinkler, a pressão que esses tubos têm que suportar é de 15 kg. Estamos falando de 150 metros de altura. Então significa o seguinte, não vai colocar mais pressão do que isso. E os bombeiros, a hora que ele acopla o caminhão para fazer o recalque, ele também não consegue jogar água mais do que isso. Então como é que ficam os prédios que têm acima de 150 metros de altura, né? O que nós fazemos então? O sistema da própria bomba que alimenta a caixa d'água potável, que você joga água para cima todos os dias, ela é um item de emergência. Então ela está também na minha linha viva, é importante, né? Então assim como as bombas, o sistema de pressurização de escada, nós não trabalhamos com, quase raro, trabalhar com baterias, nós trabalhamos com um sistema chamado rebaixador de tensão, vou explicar um pouquinho mais para frente, onde nós não temos bateria. Então o próprio sistema da concessionária, se tiver energia e na falta dela o gerador, toca inclusive a parte de iluminação de emergência. As pessoas podem pensar, puxa, mas isso vai ser mais caro. Não necessariamente, porque eu elimino toda uma linha da linha normal, digamos, de energia. Eu tenho uma única luminária que funciona, tanto para a emergência como também para o conforto. Aqui temos algumas imagens de sistema de pressurização de escada, né? A escada pressurizada, sem dúvida nenhuma, é a escada mais segura do mundo, desde que funcione. Se ela funcionar adequadamente, ok. Se ela não funcionar adequadamente, é um problema muito sério. E aí, a gente gosta muito de utilizar sistemas de ventiladores como esse, que são os ventiladores centrífugos, que eles têm um formato de uma voluta, né, um caracol, onde ele consegue descarregar a pressão, o ar com bastante pressão, para você efetivamente pressurizar as escadas e, em caso de incêndio, não adentrar fumaça nessa escada, até pelo fato da escada estar com a pressão maior do que a parte externa. Então, prédios altos, isso aqui é o edifício Infinity, são da esquerda à direita, o edifício Tower, são ventiladores aí maiores que uma pessoa. Nós também temos lá o sistema de desenfumagem, né? Esse termo veio da norma europeia, que ficou como nome, inclusive lá de Portugal, desenfumagem, que são sistemas que, se a escada, isso houve uma mudança agora em 2020, mas a ideia é, se entrar fumaça na escada pressurizada, eu abro as janelas para pôr convecção, para poder trocar o ar e as pessoas poderem descer em segurança, e o próprio sistema da escada jogar fora essa fumaça, né? Então é um sistema bem interessante. A parte do alarme de incêndio, para nós, ela é fundamental, ela é o cérebro do sistema, onde ela controla tudo. Por exemplo, o edifício Yacht House, nós controlamos aproximadamente 3.500 pontos através da central de alarme. O eletroimã, que eu manter a porta corta-fogo, para manter a antecâmara aberta, esse eletroimã ele é monitorado pela central. Se alguma coisa der errado, a central fica avisando. Veja, você senta no automóvel hoje, o cinto de segurança vai ficar limpando. Ele faz o controle. Isso é uma coisa. Obrigado. A hora que você sentou no teu automóvel, né? Se você não conectou o cinto de segurança, vai ficar bipando. O próprio sistema vai verificar se o airbag está funcionando, se o ABS está funcionando, ou seja, ele manda uma informação e pede uma informação de volta. Se isso tiver tudo ok, o sistema está normal. Se não tiver, ele avisa para você poder fazer a manutenção. Isso é extremamente importante. Então, o que nós colocamos lá em Santa Catarina? Todos os pontos, lembra, as pessoas dormindo não sentem cheiro. Todos os pontos onde as pessoas podem estar adormecidas, nós colocamos sistemas de detecção de fumaça. A gente vai um pouquinho além, a gente gosta de oferecer para o cliente o sistema de detecção de fumaça, mas combinado com temperatura. Porque se eventualmente, imagine, alguém vai lá dar uma baforada, por exemplo, no detector, ele vai ter fumaça, ele vai dizer que é alarme, mas eu só tenho fumaça de fogo se tiver temperatura. Então o conjugado ele funciona super bem. E ele alerta as pessoas para que a pessoa acorde e tome a providência de forma muito rápida. Hoje está bastante em discussões, né, a questão dos carregadores de carros elétricos.
Então, já tem uma norma nacional, né? E imagino que nos próximos meses aí, todas as corporações do Brasil, evidentemente seguindo a parte regional, mas vai adotar também isso. E nós temos que tomar um pouco de cuidado, porque, veja, a marreta não serve para a mesma coisa. Quem trabalha com relógio não pode usar uma marreta, né? Então, em garagens, a gente recomenda sempre o uso de sistemas chamados lineares de temperatura, porque ele me verifica se ocorreu um aumento de temperatura naquele espaço que seria as garagens. Eu colocar o detector pontual é meio complicado, porque ali eu vou ter poeira, eu vou ter fumaça, quer dizer, pode começar a alarmar isso em falso, né? Então, a gente recomenda esse tipo de detecção extremamente eficiente. Ele é um tubinho mais fino que o dedinho aqui, e ele trabalha com pressão dentro. Então, se houver um aumento de temperatura, e a gente consegue regular isso em 0,1 grau, para você ter uma ideia. Se houver um aumento de temperatura, ele expande esse ar que tem dentro, e aí isso dispara o alarme. Extremamente eficiente, extremamente funcional. Aqui tem, né, vocês têm uma ideia ali, minha mão ali mostra o tamanho do tubinho, né? Então, é um tubinho que passa, né, com ar dentro pressurizado. Também nós temos lá a exigência, porque imagine, a gente enxerga ali naquele acidente que ocorreu em prédios muito altos, né, as torres gêmeas, que os bombeiros colocavam os seus equipamentos no elevador de emergência, mandavam para o andar e eles subiam de escada. Por mais preparo físico que o bombeiro tenha, subiu 40 andares, o cara chega lá em cima exausto, não consegue combater fogo. Então, nós queremos que ele use o elevador de emergência. Agora, eu preciso dar condições para ele utilizar. Como é que nós fazemos isso? Controlando se eu tenho fumaça no meu duto ou não. Lembra, nós temos problema de estratificação de fumaça. A fumaça, conforme a temperatura, ela pode subir ou descer ou ficar estabilizada. Então, pode eventualmente, né, colocar o detector de fumaça no posto elevador na parte superior, pode ser que não detecte fumaça, porque a fumaça está estratificada mais para baixo. Então, nós temos um tubo de PVC, esse tubo ele é todo perfurado, né? Enxerga ali na parte da direita, ali, todo perfurado, aonde eu tiro a amostra do ar. E ele vai me detectar se naquele espaço que é o posto elevador tem fumaça. Tendo fumaça, dispara o alarme e o bombeiro vai inclusive saber. Olha, lembra aquele gráfico que eu mostrei da densidade da fumaça? O bombeiro vai poder chegar a tomar a decisão. Olha, isso aqui só vai causar irritação de olhos. Pode continuar usando o elevador. Não, agora você pode usar o elevador, mas tem que usar máscara. Então é muito importante o bombeiro ter condições de olhar para o sistema e saber como é que ele funciona. Aqui então temos alguma imagem, para vocês terem uma ideia. O proprietário lá do edifício Yacht House, ele gostou tanto da ideia que ele mandou colocar não só no elevador de emergência, como também nos outros elevadores e também na escada. Não, isso aqui é muito interessante, eu vou estar medindo em espaços, eu quero que as pessoas que ocupem essa edificação consigam sair de forma segura. Então é bacana, né, quando a gente vê esse tipo de coisa. Aqui está lá no Yacht House, funcionando, esse da direita ali, aquele CAPS lá em cima, verifica se tem fumaça na escada, né? Fica pegando a amostra daquele material ali, do ar que tem ali no sistema. Aqui então tem o detector de fumaça, e isso aqui é uma coisa interessante. No começo lá, especialmente o pessoal dos arquitetos, decoradores, chegavam assim, não, mas esse detector de fumaça aqui é muito feio. Opa, pera, então vamos fazer o seguinte, vamos chamar os corretores, vamos explicar que esse negócio funciona. Isso aqui é um detector de fumaça, porque as pessoas dormindo não sentem cheiro. Então você tem que falar para o teu cliente que isso aqui vai poder salvar a vida deles. Entendido? Entendido. Ninguém mais acha feio. Nós não temos mais nenhuma reclamação lá de que, mas esse negócio aqui é feio. Não é feio, esse negócio está ali para salvar a sua vida. É uma coisa interessante. Quando você tem um industrial, e no industrial lá pedem um caminhão de coisas para fazer lá na indústria, e ele coloca, né, instala tudo na indústria. Porque se não instalar e ocorrer um incêndio, ele vai perder o patrimônio porque o seguro não vai pagar. Pergunta para esse industrial qual é o bem mais valioso que ele tem na vida. Com certeza absoluta ele vai dizer a minha família. Ué, tua família mora onde? Mora nos prédios. Então ali que eu tenho que ter segurança, pois o teu bem mais precioso está ali, né? Então é uma coisa interessante essa conversa. O sistema de rebaixador de tensão que eu comentei, ele controla inclusive o eletroímã. E nós temos uma norma
que saiu agora não, saiu na verdade em fevereiro de 2024, norma de elevadores de emergência, que ela vai entrar em vigor 2 anos, né? Um caso quase que inédito, uma norma entrar em vigor só depois de 2 anos, porque a mudança é bastante grande, né? Então, por exemplo, essa norma de elevador de emergência não permitirá mais que a pressurização da antecâmara se dê através de um damper de sobrepressão pela escada. Né? Muito comum você ver a escada pressurizada e o excesso de pressão da escada pressuriza a antecâmara e o elevador. Não será mais permitido. E aí a gente utiliza então sempre os eletroímãs na entrada da porta da antecâmara, não a porta da escada. Porque quando eu faço isso, eu tenho um elevador de emergência ali dentro. Eu fazendo isso, aquele elevador de emergência, ele pode ser computado no cálculo tráfego de elevadores. Se a porta estiver fechada, você não pode, mas se estiver aberto, sim. Então veja, você não precisa gastar mais colocando um elevador de emergência. Você coloca o elevador de emergência e queira Deus que você nunca utilize como emergência. Mas você pode utilizar ele como elevador de serviço, por exemplo. Você vai passar apenas pela porta, que ela vai estar sempre aberta, né? Então é uma coisa bem interessante, além de nós trabalharmos com a iluminação de emergência, placas de saída e os sensores com o sistema de rebaixador de tensão, sem bateria, a gente também controla os eletroímãs e também a abertura do sistema de extração de fumaça. Aqui tem uma imagem de identificação, então nós usamos uma fonte chaveada, as minuterias, que a gente chama de minuterias inteligentes, ela funciona no dia a dia, e isso é muito interessante, porque se você tem uma luminária, por exemplo, de emergência, quando é que você vai saber se ela está funcionando? Quando você precisa dela. E se acabou a bateria? Vai fazer como, né? Faltou energia durante o dia, a luminária ficou acesa, perdeu a carga lá em 1 hora, 1 hora e pouco. De noite acontece um acidente, a bateria não carregou, aí você vai ficar como? Então esse sistema aqui a gente acha extremamente inteligente, fazer esse sistema, e evidentemente esse sistema é um sistema de segurança, então eu não posso colocar isso no meu corredor, o corredor vai pegar fogo, na escada não. Então onde é que esse material nós colocamos? Em locais protegidos, dentro da antecâmara. Lá para nós, toda a parte de elétrica que seja única e exclusivamente para o sistema de emergência, nós colocamos em local abrigado, dentro da antecâmara, que é um lugar que nunca pode chegar fogo ali. A gente recomenda que seja feito isso. Isso é feito assim no mundo inteiro. Parte de compartimentação vertical, né? A gente brinca, né, que o projeto arquitetônico é o projeto mais importante que existe, inclusive mais importante do que o próprio projeto preventivo contra incêndio, por exemplo, né? E ele ajuda demais também na parte de estrutura. Então, um bom projeto arquitetônico resolve grande parte porque ele faz a proteção passiva, né? E a proteção passiva ela é extremamente importante para evitar que ocorra a propagação de um pavimento para o outro, né? Então, isso é muito importante que ocorra. Nós temos algumas regras, essas regras quase que são nacionais, né? De ter um entre verga superior e inferior 1 metro de altura e 1,20 m de altura, depende da situação, se for pele de vidro passante ou não, ou uma aba, mas esse sistema é muito importante. E aqui tem, por exemplo, uma escada onde também existe o chamado tempo requerido de resistência ao fogo, e que algumas pessoas fazem um pouco de confusão em relação a isso. Esse tempo requerido de resistência ao fogo, ele serve para por exemplo, alvenaria de tijolo ou de concreto sem função estrutural e também com um sistema de função estrutural, um pilar, uma viga, uma laje. E nós temos que tomar cuidado porque existe um método chamado método tempo equivalente que permite, dependendo do que você tiver na edificação, por exemplo, sistema de sprinkler, que esse sistema possa haver uma redução de até 30 minutos. Lembrando, né, quando você tem lá um concreto em situação de fogo, você tem lá o C, né, falando para a parte de engenharia aqui, tem o C, que é o cobrimento da armadura para evitar que ocorra a corrosão, e tem o C1. Lembra? O C1 é o valor do C, mais o diâmetro do estribo, mais a metade da barra vertical, porque eu tenho que chegar no meio da barra e não pode ultrapassar a 540 graus. A gente usa 500 graus, porque a partir de 500 graus o aço perde a ductilidade, ele fica mole, né? Então é importante que você tenha essa definição. Que então mostra, por exemplo, espaços onde a parede tem que ser de 3 horas, onde a parede tem que ser de 2 horas, né? Isso muda um pouquinho em função do estado que você está. Parte de compartimentação vertical, como a gente tinha comentado antes, né? Sistema de aba ou sistema de parapeito, extremamente importante. Existe também vidros à prova de fogo, são vidros bastante caros, né?
falam na ordem de R$10.000 o metro quadrado, mas se a pessoa precisa ter vista, poderia ser um sistema interessante. E existe também um sistema chamado de sprinkler de janela, que são aqueles bicos de sprinkler que projeta, evidentemente você não pode ter aberturas e nem travessas horizontais, mas ele projeta a água na vidraça, escorre essa água então, e você consegue manter tantas horas quanto for preciso para você combater o sistema de incêndio. Bem interessante isso também. Lembrando que quando você tem a parte de compartimentação, você tem que fazer a compartimentação de forma adequada, protegendo as estruturas, para que você não passe fogo, né, de um pavimento para o outro. Então temos aqui alguns exemplos, né, de utilização de sistema, por exemplo, composto com lã de rocha. Essa também é uma foto que eu gosto muito. Lá para nós, em Santa Catarina, é bastante comum o uso do sistema de hidrante, só que ao invés de utilizar um hidrante normal, nós utilizamos um manguatinho, que é uma mangueira que tem a espessura de 1 polegada, nessa grossura aqui mais ou menos, e ela é interessantíssima, porque você observa, se eu puxar 1 metro dessa mangueira, e veja, ali atrás, embaixo do hidrante, tem um registro 1/4 de volta, você não precisa pensar. Em pânico é uma coisa incrível, você não consegue pensar. Então, em pânico, as coisas têm que ser muito rápidas. Por isso que o sistema de iluminação de emergência e sinalização tem que ser muito claro, porque as pessoas, se ela tiver que pensar, eu vou para lá, eu vou para cá, passou alguns segundos que é importante para ela, né? Então, esse sistema é interessantíssimo. Você puxou 1 metro de mangueira, abriu ali, na ponta você tem um esguicho que lembra uma mangueira de jardim, então é uma operação extremamente fácil, né? Bem interessante. Essa foto aqui eu gosto demais. Aqui tem algumas imagens de Estados Unidos, tem de Europa, tem de Israel, e olha só que interessante. Tudo que nós temos no Brasil veio basicamente da NFPA, né? Na NFPA está muito claro que o sistema de hidrantes e de sprinkler está dentro da escada. Está ali a minha aprumada lá, ó, dentro da escada. Olha um bombeiro ali. Como que funciona no incêndio normal? Está pegando fogo no 15º pavimento. O bombeiro chega no 15º pavimento, opa, aqui eu não posso entrar. Onde é que ele vai? No 14º. Ele se expõe, então, ao hall, digamos, do andar do 14º pavimento, conecta a mangueira, as portas do 14º ficam abertas para você trazer a mangueira até no 15º. Como é que funciona lá quase no mundo inteiro? Dentro da escada, num lugar protegido, o bombeiro vai ali, acopla a mangueira num lugar protegido, ele chega aqui na porta corta-fogo, abre a porta e já sai combatendo. Então, uma ideia bem bacana. Quem sabe no Brasil a gente tenha um sistema parecido com esse. Sempre que eu vou, eu falo a respeito disso, porque é uma coisa extremamente lógica, né? Mas enfim. E eu gostaria que vocês prestassem atenção e olhassem essa imagem. Esse é um edifício lá na nossa região, lá em Balneário Camboriú, apartamento 1 por andar, bastante grande. E vocês observam as flechinhas ali, está indicando do último quarto, está dormindo lá teu filho, tua filha, e a saída de emergência que está ali depois da sala. Imagine numa situação dessa, que pega fogo ali na sala. O carregador de um telefone celular ali na sala, pega fogo. Como que a pessoa vai sair? Lembra? 5 minutos está o flashover ocorrido. Incendiou o apartamento inteiro. Como que o teu cliente vai sair, a tua filha vai sair lá do último quarto para pegar um lugar mais seguro? De que jeito? O sistema de sprinkler, ele não foi criado para apagar fogo. O sistema do sprinkler ele foi criado única e exclusivamente para proteger a estrutura, para não deixar que o aço chegue em 500 graus. Ele foi feito para isso. Mas ele tem uma contraindicação excepcional, que ele combate o fogo também no começo, né? Então, o sistema de sprinkler está sendo monitorado e ele poderia, então, evidentemente, com o sistema de alarme de incêndio, combater esse incêndio e as pessoas saírem de um lugar seguro. Então, essa imagem, eu acho que ela vale por tudo que eu falei até agora, né? Usando, então, o sistema de sprinkler, também, evidentemente, você não vai utilizar num apartamento lá um bico de sprinkler, né, que é feio pra caramba, aquela ampula para fora, né? Então, a gente usa o sistema oculto, que é essa pequena ampula que você vê no teto muito discretamente, uma chapinha, como se fosse uma tampa cega, e esse sistema, a hora que entra em operação, ele cai e aí monta o chuveiro, né? Então aqui temos os sistemas que
que para nós lá em Santa Catarina é obrigatório acima de 100 metros de altura, cobrindo 100% do imóvel, inclusive na parte interna, mesmo que seja residencial. Sistema de bombas, sistema de controle nos pavimentos. A gente gosta muito de utilizar esse sistema, onde nós temos um registro, e esse registro a gente sempre especifica que ele tem vários fiozinhos, 2 fiozinhos desses de forma adequada, ligado, permite que a central de alarme, a hora que alguém for lá e mexer no registro, vai fazer a manutenção, por exemplo, fechou o registro, imediatamente a central fica sabendo e vai ficar lá informado. Porque se a pessoa esquecer de ir lá abrir o registro, o que adiantou meu sprinkler no caso ali, né? Então, essa ideia é muito interessante. O sistema combatendo o apartamento inteiro, enfim, né, existem vários processos para nós lá, edifícios residenciais, trabalha com risco leve, né, então o uso do CPVC é muito interessante nesse caso. E aqui está o que a gente comentou, né, a válvula borboleta, uma válvula de retenção, porque quando você utiliza, por exemplo, um sistema de CPVC para risco leve, a tubulação tem que estar molhada, tem que estar cheia de água. Imagine numa eventual manutenção desse sistema, onde você vai ter que trocar um bico de sprinkler, você vai ter que esvaziar essa tubulação, e essa tubulação você não consegue mais encher, a não ser que você pega no último bico lá e deixa ele semi-aberto para sair todo o ar interno. Se pega fogo no andar de baixo e dispara o alarme, se eu não tiver essa válvula de retenção que está ali colocada, que ela não é obrigatória por norma, mas isso é uma coisa também que, quando a gente fala em norma, veja, norma é o mínimo, norma não é o máximo. Você pode fazer, aliás, é irrecomendável que você faça coisas além da norma, né? Pensando em prédios altos, a gente deve ultrapassar um pouquinho isso. Então, esse sistema de retenção, ele mantém com que a minha rede inteira, dentro daquele apartamento, fique permanentemente cheia de água, o que é muito importante para o sistema funcionar. Aqui, então, nós temos combate para veículos automotores elétricos, né? Então, lá, né, e prédios que estão acima de 100 metros de altura, as garagens já estão basicamente dentro das novas normas que vão entrar em vigor, né? E os projetos que já estão existentes, de acordo com essa norma, terão que admitir um sistema, e aí, evidentemente, vai ser um sistema que vai estar ligado, por exemplo, à rede de hidrantes, ele vai ter limitação de volume, mas lembra, a rede de hidrante ela está acoplada ao caminhão que pode fazer recalque, então você tem suprimento de água através do caminhão que está ali na rua. Então, um processo muito funcional. Aqui algumas imagens. E aqui tem a instalação, então, interna, né, com uso de CPVC, com os bicos ocultos, que fica extremamente discreto. Se você não dizer, algumas pessoas nem vão saber que aquilo ali está ali. Mas é o teu anjinho que está ali te protegendo, né? Muito bem. Nós, lá em Santa Catarina, prédios acima de 100 metros de altura tem que ter, inclusive residencial, 2 escadas. Nós temos prédios lá em Santa Catarina, lá em Balneário Camboriú, que os terrenos lá são extremamente caros, que são pequenos. Então, se você colocar 2 escadas lá, não cabe mais o prédio, né? O prédio vai ser só 2 escadas. Então, lá nós temos, o bombeiro foi muito legal, usando esse termo, onde lá existe a possibilidade da troca da segunda escada, da exigência da segunda escada. Por exemplo, edificações acima de 100 metros de altura. Veja, eu estou falando Santa Catarina, né, que é o estado que eu trabalho, que eu moro. 100 metros de altura tem que ter 2 escadas, mas eu posso trocar a segunda escada ou por um elevador de emergência adicional, porque ele já é obrigatório acima de 60 metros de altura, ou um chamado reduto resistente ao fogo. Isso é um bunker. Veja, imagine uma situação, um prédio de 200 metros de altura, que vocês vão fazer aqui em Tocantins, né? 200 metros de altura ali, sei lá, 70 pavimentos. Imagine uma mulher grávida, 8º mês, como que vai descer um prédio desse? Uma pessoa que quebrou o pé, vai descer como? Um obeso, um velhinho, como que vai descer o prédio?
né? Então nós temos ao longo da edificação redutos, espaços que têm proteção contra fogo, lá para nós é 4 horas de fogo, suprimento de ar limpo, suprimento de água e bancos para você poder estar ali esperando o bombeiro vir te socorrer. Então é um lugar, é um bunker, realmente, né? Então é muito interessante esse sistema ali. A gente evidentemente utiliza esse sistema também para colocar uma parte dele, os sistemas que são importantes para o prédio, como por exemplo os tanques de recalque, né? Nós não recalcamos água mais direto de baixo até em cima, recalcamos de forma em cascata. Sim. Qual é o perfil dos moradores desses prédios aí? Tem idade, condição física, é aleatório? É aleatório. Mas imagine, para nós estar aqui, a nossa mãe teve grávida, né? Imagine a mulher lá com o 8º mês de gravidez ter que descer um prédio desse, capaz de ter o nenê ali no meio do caminho, né? Então é uma situação bem complicada. E não só isso, né? A pessoa machucou o pé, né? Uma pessoa de idade, né? Um obeso. Tem muito idoso lá Sim, também, né? exatamente. Já acima de 150 até 250 metros de altura, se ele tiver até 2 unidades residenciais, necessita do reduto a cada 75 metros de altura. E se tiver mais do que 4, até 4 apartamentos por andar, o elevador de emergência adicional e, além disso, o reduto resistente ao fogo. Acima de 250 metros de altura, para nós lá, vai através de uma comissão técnica do bombeiro que eles vão avaliar cada projeto especificamente e eles vão dizer, olha, aqui tem que colocar mais isso e mais isso. Então aqui temos, por exemplo, uma edificação onde nós temos 2 elevadores de emergência, substituindo a segunda escada. Aqui nós temos uma imagem onde mostra o sistema de extração de fumaça, onde para nós é extremamente importante que a porta corta-fogo esteja no meio disso. Então, em um duto entra ar limpo, que você capta lá na parte inferior, e no outro extrai a fumaça, né? De tal forma que ocorre uma varredura de fumaça no corredor. Porque, veja, no corredor não tem carga de fogo, então não vai pegar fogo no corredor, mas pega fogo no apartamento e que vai inundar o corredor, né, o hall de fumaça. Aí você faz uma varredura, você limpa essa fumaça para a pessoa poder chegar na escada de forma segura. Aqui tem os modelos de alguns extratores de fumaça na parte superior. E aqui, quando vocês têm o reduto resistente ao fogo, evidentemente que os elevadores, eles precisam priorizar os redutos. Então, a inteligência, a automação do sistema de elevadores, em caso de sinistro, se alguém chamar no reduto, ele vai cortar as outras chamadas e vai atender primeiramente o reduto. É uma situação bem fácil de você fazer a operação nos elevadores modernos que tem hoje. E aqui, então, o reduto, por exemplo, do edifício, nós temos 7 desses redutos do edifício Sena Tower, e nós aproveitamos também nesses espaços para colocar os tanques, né, para jogar essa água até a parte superior e também ser a parte técnica ali do empreendimento. Falando um pouquinho então do Sena Tower, eu estou já quase acabando. O edifício Sena Tower, ele tem uma altura superior a 544 metros de altura, são mais de 150 pavimentos, 288 unidades residenciais, 8 elevadores de altíssima velocidade, vai ter certificação LEED, enfim, é um empreendimento espetacular e vai trazer muita novidade, né, muita coisa interessante para a engenharia do Brasil. A engenharia do Brasil, nós precisamos... Orgulhoso pode ser uma palavra pejorativa, né? Mas não ser. O engenheiro civil brasileiro é bom pra caramba, né? Tá mostrando aí que está fazendo esses prédios. Nós temos esse prédio mais ou menos hoje em torno de uns 25% dele, 25%, 30% já modelado, as instalações do sistema. Então a ideia agora é mostrar um pouquinho de como que fica. Essa imagem da esquerda, todo o projeto feito em plataforma BIM, só tem ali instalações elétricas, hidráulicas de preventiva contra incêndio. E na parte da direita ali, os tanques das caixas d'água, as válvulas redutoras de pressão, que é um caso bem importante do sistema também. Opa! E aqui tem então um vídeo que mostra um pouquinho de como que está ficando o projeto do Sena Tower.
Aqui está mostrando apenas a parte de estrutura e as instalações. Então, nós vamos fazer um tour pela edificação. Vocês estão vendo isso pela primeira vez, tá? É inédito esse vídeo aqui. Na parte inferior nós temos ali, vocês observam, nós temos 3 geradores que, além de ser backup, eu tenho backup de backup. Imagina um prédio desse, olha ali à esquerda ali, mostrando a altura, né, conforme está subindo a imagem. No empreendimento desse, imagine faltar energia. Pode ter pessoas que ficam em pânico. Como é que eu vou sair aqui? Então, o sistema de backup é extremamente importante. Ali são um dos bunkers, né? Onde a gente utiliza também toda a parte técnica da edificação. Isso é uma pista de kart que vai ter. Essas pequenas pontinhas ali são as vigas que estão embaixo, depois o contrapiso em cima não vai ter esses obstáculos para você andar de kart. Dentro do apartamento, todo o sistema de sprinkler já instalado. Enfim, muitíssimo obrigado, estou à disposição, se tiver alguma pergunta, terei o prazer de respondê-la. Obrigado. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário para enriquecer esse momento aqui do evento? Vai levar. Ei, Josi. Vai levar. Obrigada pela pergunta. Fala que nós escutamos. Mas tenta falar, eu acho que a gente escuta. É que está sendo transmitido. Pois não? Então, nós temos duas questões. Uma delas, a pergunta dele foi que tipo de vidro que tem naquele tipo de janela. Aquele elemento da janela tem que suportar 300 graus. Então, o sistema em si, ele precisa ter essa resistência à temperatura, e o vidro é um vidro de segurança, né? Normalmente é um vidro aramado. Agora, observa, quando eu estou com essa minha janela na minha parte do corredor do apartamento, que é dentro, se eu tiver ali uma janela de vidro, por exemplo, eu vou estar quebrando a compartimentação. Então, nesse espaço, tem que ser como se fosse uma pequena porta corta-fogo. Então, tem que ser um elemento que suporte pelo menos 90 minutos de fogo. Então, é como se fosse um damper, para que não, quando ele estiver fechado, o fogo não passe pelos andares superiores. Lembrando, né? A abertura dela é automática? Não entendi. A abertura dela é automática ou vai ser ao vivo normalmente? Sim. Nós temos detector de fumaça em cada ambiente, e se detectou fumaça ali, ele abre o damper de extração de fumaça, abre o damper de entrada de ar e liga o ventilador que está na parte superior. Ele, então, sugando na parte superior, ele vai varrer todo aquele pavimento onde está em incêndio. Ele vai abrir apenas aquele pavimento. O senhor aqui também tinha uma pergunta?
Parabéns pela palestra, Bruno. Meu Deus, falar. Eu só queria informações sobre o reduto, mais ou menos lá, do prédio do Cinetal, e quais são as dimensões, para a gente mais ou menos se organizar, e se aquela água ela vai entrar no momento de inércia para ajudar no cálculo estrutural. Não sei se vocês escritório fez ou integrar com as tecnologias. Resumir se a engenharia civil aí, uma pergunta interessante. Bom, primeiro, nós, lá em Santa Catarina, esses redutos têm que ter um tempo requerido de resistência ao fogo de 4 horas. E não é tão fácil de você conseguir isso. Em algumas situações, além de você ter um cobrimento bastante grande do concreto, em algumas situações nós precisamos utilizar, por exemplo, placas de gesso, elementos de resistência ao fogo, como, por exemplo, lama e rocha. Esses ambientes ele tem que ser totalmente estanque. Evidentemente que eu tenho janelas, porque eu vou pressurizar, eu vou trazer ar limpo da parte externa, que pode vir da minha escada, ou pode ser um sistema exclusivo. Eu vou pressurizar aquilo, então, para não ter uma pressão positiva muito alta, tem dampers de alívio de pressão, como tem numa escada pressurizada normal. Esse espaço, nós utilizamos lá a taxa de 1 pessoa por metro quadrado, e ele precisa suportar 50% das pessoas que estão acima desse pavimento até chegar no próximo reduto, porque não são outras pessoas que vão ficar ali. Então, lembra, né, uma pessoa que tem alguma dificuldade de locomoção, por exemplo, vai ficar esperando ali o bombeiro. Então, essa é a ideia. Sim, exatamente. Então, lá em Santa Catarina, as restrições é que essa área seja de pelo menos 30% da área do pavimento, tipo, e suporte pelo menos 50% das pessoas que estão acima a uma taxa de 1 pessoa por metro quadrado. Sobre o sistema de amortecimento, né, todos os prédios em movimento, no Senatal está sendo utilizado o sistema de mass dumper na parte superior, são grandes blocos, grandes massas, de 2 toneladas, onde o prédio se desloca para um lado, ele puxa o prédio à frente do espaço. O sistema de água, que também é um sistema que a gente utiliza para você combater o deslocamento da edificação, não faz parte dessa edificação. O projeto estrutural não foi a França que fez, a França está desenvolvendo instalações hidráulicas e elétricas que permitiram conter incêndio. Historicamente, uma tragédia mundial foi atentado às torres de 11 de setembro. O senhor acha que esse processo aí, se fosse lá nos Estados Unidos, poderia ter evitado? Mesmo porque lá era outro tipo de estrutura metálica, né? Veja, eu já assisti alguns documentários sobre o incêndio, né, e a explosão, enfim, né, dos aviões lá nas Torres Gêmeas. E, enfim, todo o combustível que tinha naquele avião, o poder calorífico absurdo que você tem lá, e o impacto tirou a compartimentação da estrutura de aço. Porque a estrutura de aço tem que ser compartimentada através, por exemplo, alvenaria ou elementos que mantenham a integridade para que não ocorra a temperatura excedente a 500 graus lá. Então, um dos motivos, com certeza, foi isso. O nosso prédio, queira Deus, porque ali não é rota de avião, né? Queira Deus que nunca aconteça isso em lugar nenhum do mundo, porque aquilo foi uma coisa barbárie, não existe aquilo, né? Uma coisa, parece filme de ficção, né? Que, impressionante. Mas eu nem poderia pensar num negócio desse, porque os prédios não são calculados para... Né? Tem alguns edifícios que até são, né, calculados para uma aeronave, modelo tal, para... Eu não sabia responder isso, eu acredito que não estamos pensando em uma tragédia tão... Né? Enfim, o mundo precisa ter paz, né? Bom dia. Quanto à questão do cálculo de brigada de incêndio para, como estudo de caso, o prédio do Sena Towner. O prédio Sena Towner, ele é residencial e comercial, ele é misto, correto? Ele tem apenas na parte inferior alguns espaços, né, como por exemplo uma pista de kart, que vai poder ser pessoas externas utilizar, assim como também a parte de restaurantes. Mas do
do prédio, do pavimento tipo para cima, é totalmente residencial. Para fins de cálculo de brigada, ele é feito por base considerando o prédio residencial ou considerando o uso misto? A segunda dúvida posterior, só para registro, é a respeito de manutenção das bombas de incêndio. A situação é, como tem aparentemente uma redundância, há essa possibilidade, então, deste prédio de fazer a manutenção ou prevenção, porque o que a gente vê muito é que o proprietário ou quem responde pelo prédio só lembra da bomba de incêndio quando o mesmo está travado no dia da vistoria. Não há uma manutenção periódica, até porque tem, aspas, o medo de desperdiçar água. Uma pergunta muito interessante. Nós temos lá em Santa Catarina, isso depende de cada estado, mas lá nós temos uma chamada área subsidiária. Então, por exemplo, se a minha edificação ela é predominantemente residencial, uma boate que eu tenho de edificação não vai ser para fins comerciais. Então, ela não entra como, por exemplo, uma boate em si, mas ela entra como uma edificação residencial, né? Para o cálculo do tipo de sprinkler que você vai utilizar no sistema, aí sim, a garagem, através dessa resolução que o Bombeiro Nacional está trazendo para garagens, tem que ser risco ordinário 2, então nos prédios nós já estamos calculando dessa forma, e nas lojas, dependendo do tipo de comércio, também é risco ordinário 2. Se não, é risco ordinário 1, dependendo da loja ou para a garagem, e nos apartamentos o risco leve. Então há essa separação. A segunda pergunta é muito interessante, porque, veja, nada adianta você ter um automóvel último tipo se você não faz manutenções de forma adequada como o proprietário, né, da empresa designa que tem que ser feito naquele automóvel. Se você deixar passar 50 mil quilômetros ali sem trocar o óleo, evidentemente você vai ter um problema. Então, lá nós temos, para cada uma dos sistemas, nós temos uma recomendação, está na norma do bombeiro isso, está nos memoriais descritivos, uma recomendação de utilização. E veja, esse tipo de prédio não pode ser um zelador que não tenha uma aptidão para trabalhar na internet disso, porque é uma pequena indústria. Então, tem que ter pessoas que estão ali fazendo a manutenção e que entendam do sistema. Da forma como nós projetamos ali, por exemplo, o sistema de sprinkler, eu consigo fazer todo o meu prédio entrar em operação apenas mexendo num registro, colocando ele para teste. Evidentemente, avisa seu condomínio antes, porque vai disparar o alarme de incêndio, todas as portas corta-fogo vão se fechar, vai entrar a iluminação de emergência, ou seja, o prédio vai entrar em emergência, mas para um teste, né? Então são feitos testes programados. Isso é bem interessante. Assim como você tem que fazer manutenção do teu elevador a cada 30 dias, tem lá um engenheiro, um responsável técnico que faça isso, nós também exigimos isso lá para a escada pressurizada, sistema de sprinkler, sistema de hidrantes, como da mesma forma. Como a tecnologia é de ponta, aonde fica esse sistema de monitoramento? Ele vai ficar na parte frontal da edificação, porque aqui a nossa regra é todo o sistema que vai entrar em operação, ou ele vai estar em um ambiente monitorado humano, ou ele vai estar próximo à entrada principal. Aí eu pergunto para o senhor, lá em Santa Catarina, esse sistema que é de ponta lá, aparentemente, né? E aonde se localiza dentro dessa edificação, e se o ser humano que está ali, provavelmente monitorando, se ele não acessar, né, se ele não tiver esse conhecimento, ele vai acionar automaticamente? Qual o período desse acionamento? Você me faz lembrar de um grande amigo falecido, Coronel Bilucchi. Eu tinha uma estima muito grande por ele, ele faleceu agora faz pouco tempo. O Coronel Bilucchi, ele fazia o seguinte: ele ia na edificação e, quando ia fazer vistoria, ele chegava lá e perguntava, imagine que ele fosse o zelador ou a pessoa que estaria cuidando do sistema. Ele perguntava, como é que esse negócio aqui funciona? Se ele não soubesse dizer como que aquilo funciona, a vistoria estava cancelada.
Depois que ele receber treinamento, ele chama de volta para o bem. Ele fez não uma, nem duas, nem 3 vezes. Então, isso a gente leva muito a sério. Não adianta, veja, se você não souber que o teu carro é automático, você vai tentar passar as marchas, o negócio não vai funcionar. Então, você precisa, sem dúvida nenhuma, saber como funciona. Existe uma sala que ela evidentemente tem que ser protegida para a situação de fogo, aonde fica então o coração de tudo, mas lá na portaria, lá onde tem uma pessoa que fica vigilante, e veja, essa pessoa tem que estar num lugar seguro, porque se ela estiver no meio do fogo, ela vai ser a primeira que vai sair correndo. Então ela ficando lá na parte lá quase que externa, que ela consiga enxergar assim, bom, se acontecer alguma coisa aqui eu consigo sair ainda, lá fica o controle. Muitas coisas são automatizadas, né? Por exemplo, nós deixamos programado porque a gente trabalha com centrais analógicas, que eu consigo programar elas. Então, por exemplo, alguém quebrou o vidro de um quebra-vidro, de um alarme de incêndio, pode ser uma criança que foi ali e quis fazer uma brincadeira e quebrou no caso ali, né? Mas, imagine que estourou um bico de sprinkler. Puxa, esse negócio aí não é uma brincadeira. Então, estourou o bico de sprinkler, ele imediatamente coloca o prédio em situação de emergência. O prédio entra em situação de emergência. O que significa isso? As portas corta-fogo se fecham, sistema de pressurização da escada é interligado, sistema de iluminação de energia dos apartamentos é desligado de forma automática, ou seja, o prédio fica pronto, preparado para a pior situação. Então, a gente recomenda que seja feito dessa forma. E hoje, como a automação é uma coisa que é quase que trivial, né? Desde que você utilize dispositivos adequados para isso, você consegue fazer essa automação de forma relativamente simples. Conversando sobre o sistema hidráulico, né? Aqui em Palmas, a gente utiliza ainda bastante centrais de gás. Em Santa Catarina, ainda utiliza esse sistema ou nesses prédios modernos estão eliminando esse sistema de alimentação? Ótima pergunta. Nós temos em algumas localidades lá em Santa Catarina um sistema que é fornecido por gás natural. Evidentemente, onde eu tenho esse sistema, adota esse sistema, porque senão você tem que colocar uma carga de gás bastante alta na edificação. Mas em cidades que não tem alternativa, você precisa utilizar. Em algumas situações, veja, quando você faz esse cálculo, basicamente você vai verificar a vaporização que cada tanque consegue vaporizar de gás, né? Transformar ele em estado líquido para estado gasoso. Em algumas situações, você tem que começar a colocar uma carga de gás absurdamente grande na frente, pelas potências que você tem em prédios, por exemplo, que utiliza sistemas de aquecimento de água individual através de aquecedores de passagem e um consumo bastante elevado. Em situações como essa, nós utilizamos vaporizadores. Então, esses vaporizadores conseguem pegar o gás em estado líquido, transforma ele em gás, efetivamente em gás, e aí você distribui. Então, você consegue manter uma carga de gás menor do que você colocar lá 3, 4 toneladas de gás na frente do prédio. Então, o uso do vaporizador nós temos utilizado em algumas situações em função disso que o senhor comentou. Pergunta aqui. Aproveitando os grandes gargalos. Um dos grandes gargalos da implantação do sistema, logicamente, seria o custo. Mas, aproveitando que os parceiros estão aqui, da Manco e tal, o senhor teria mais ou menos, se não tiver, pedir a ajuda aos universitários, em percentuais daquele sistema antigo de tubulação metálica, agora com o CPVC. O que diminuiu a nível de custo? Teria algum índice, alguma coisa, porcentagem? Obrigado. Bom, essa é uma pergunta interessante, porque, por exemplo, existem algumas localidades que a água é rica em sais minerais, ricas em sais minerais. Sais minerais ocorrem deposição e essa deposição pode transformar em uma corrosão pontual. Então, na hora que se colocou um CPVC, isso é perfeito. No entanto, tem que lembrar que CPVC só é permitido em tubulações, em incêndios sprinkler com risco leve. Né? Então, por exemplo, dentro do apartamento, dentro de um hotel. Né? Garagem não seria possível essa utilização. Temos que tomar cuidado porque quando você compara preços, eu não posso, por exemplo, comparar um tubo de aço esquerda de 7, que às vezes vem de outros países,
com um tubo de CPVC, porque é capaz de ficar até mais barato. Mas, de repente, naquela situação, o isquério deveria ser 40, devia ter um tubo mais grosso para suportar aquela corrosão que pode ocorrer, né? Então, eu acho que cada situação deve ser avaliada. É uma pergunta super interessante, mas o que nós temos de números lá para nós, mais ou menos, a conta de padeiro que a gente faz, um sistema de sprinkler numa edificação custa mais ou menos de 100 a 150 reais por metro quadrado. Então, por exemplo, tem uma edificação lá de 20 mil metros quadrados, era total, seria 20 mil vezes de 100 a 150 reais para você colocar o sistema em operação. Quando você vai fazer essa conta, você vai ver que um apartamento vai custar talvez 30, 40, 50 mil reais a mais para a colocação do sistema de sprinkler. Em muitas negociações, isso é desconto que você dá para o empreendedor, para o cara que está comprando a edificação, né? Então, o que nós fazemos? O limão é uma limonada, né? Imagine, eu tenho que colocar o sistema, então eu vendo esse sistema. No folder é colocado que o prédio dispõe de sistema de detecção de fumaça, porque as pessoas dormindo não sentem cheiro, tem sistema de sprinkler que traz mais segurança à edificação. É muito comum hoje você verificar algumas pessoas que vão comprar alguns automóveis que não olham só a cor do carro, se o banco é de couro ou não. Eles querem saber a segurança que aquele carro traz. Então, acho que isso é um ponto bem importante para explorar. Pessoal, eu agradeço demais a oportunidade, estou à disposição, tem meu contato ali, sinta-se à vontade de procurar. Muito obrigado a todos. Convidamos o comandante de atividades técnicas, Tenente Coronel QOBM, Wellington de Souza Moura, para fazer a entrega de um certificado de agradecimento ao palestrante Bruno Francisco. Grazie, pessoal. O comandante-geral do CBMTO, Coronel Thiago Franco Santana, agradece a presença de todos e declara o encerramento da palestra. Um excelente dia a todos. Pessoal, as bolsinhas é brinde, tá? Finaliza bem? Finalizei não.